Eu tô gostando muito da participação do Vini no programa de hoje. Obrigado, Edgar. Nossa, Muito obrigado. Eu acho que ele tá Firmeza, Tá eloquente. muito atuante. opinião nos dias de hoje é essencial, ter opinião. Chega uma hora que dá preguiça, né, Vini? verdade. De ter que dar opinião, né? Tô com você, eu sou comentar solidário a sobre você. tudo. Vou Mas começar é que minha nota hoje é tão importante que eu deixei os senhores falarem. Ô, Edgar, não é nada disso, ele saiu ontem. Saiu, tá A explicado. explicação é mais simples. É, vai Uma ressaltar. largada da Pelos sexta-feira. próximos 15 minutos Às 11, sozinho. às 11 o Vini vai à varanda, abrir sua varanda e vai dar sua opinião. Então agora eu vou Para o Brasil e para o mundo. eu vou jogar aquela bola pra você, Vini. Diga. Redondaça pra você marcar o gol. Mas vamos falar aqui da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Aliás, começa hoje a Copa do Mundo do Futebol Feminino. Às 4 horas da tarde, a França, que cediu o evento, enfrenta a Coreia do Sul no Parc des Princes. Ó, Isso. treinando o francês aqui, hein? Será que eu falei certo? O Brasil vai estrear domingo, vai jogar contra a Jamaica. E eu quero saber de você, Vini. É uma Copa que chega aí rodeada também já de uma discussão, o empoderamento, o valor do torneio. A gente vai discorrer sobre isso aqui. Tem sido vista, Edgar, essa Copa do Mundo de futebol feminino como uma mudança de patamar para as meninas no futebol. Finalmente, depois de tantos anos, depois de tanto trabalho, depois de tanta luta, essas meninas agora elas veem de fato uma oportunidade para virar a chavinha aí na visibilidade do público para o futebol, para o esporte que elas praticam. Então, estreia hoje França e Coreia do Sul na Copa do Mundo de futebol feminino. O Brasil joga domingo contra a Jamaica e as ruas de Paris, Edgar, já dão mais ou menos o tom da expectativa que está rolando para esta Copa do Mundo, porque existem muitos anúncios, muitos cartazes, muita propaganda em torno deste torneio. O que acontece? Nos últimos anos já foi se reforçando um pouco mais as ligas de futebol feminino, os clubes, as seleções, principalmente os times europeus que têm uma grande visibilidade no mundo todo, como Barcelona, como Lyon, como Manchester City. Todos esses foram colocando cada vez mais um trabalho ali para essas meninas. Brasil é favorito, Vini? Então, Fefito, mais ou menos. Tem a Estados Unidos, tem a né? experiência. Estados Unidos. Então, né? mas esse ano, Edgar, nós vamos ver uma mudança disso, porque antes você tinha ali as seleções pioneiras. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, que sempre chegavam com mais força. Como a coisa agora deu uma expandida, como diversificou, eu acho que esse ano nós vamos ter a oportunidade de ver outras seleções também brigando por esse título. A seleção brasileira, Fefito, tem a sua tradição, tem a sua... Como é que essa seleção tá em jogando? relação às Então, outras. isso, eles estão escondendo o jogo, então a gente vai ver mesmo no domingo contra a Jamaica um pouquinho aí deste potencial. É a Edgar. despedida da Marta, Vini? Sempre se fala nisso, né? Todo ano, todo torneio que ela participa, fala a despedida da Marta, pelo menos da seleção brasileira, mas a gente sabe a marca que ela representa, a gente sabe a força, o exemplo que ela dá para as meninas. Só dela estar lá, eu acho que já passa uma outra sensação para as meninas que estão chegando. Sim. Também. Então eu não gravaria isso não. Edgar, a Marta tá com 35 anos, Por se não aí, me engano. um pouco mais, talvez. A Formiga tá aí com mais de 40 e tá jogando. Não, a Marta é um espetáculo, né? Uma Pois é. grande jogadora, muito mais premiada que muitos homens. Exatamente. E tem essa discussão que eu já ensejei aqui quando falei, né? Dos que querem politizar, né, Vini? A questão da Copa do Mundo, a importância do ato político de valorizar essa Copa. Tem a sua importância, né? Tem. Também. Inclusive, eu li um texto hoje cedo da Lia Bock no blog Universa falando justamente isso, que você ligar a sua televisão no próximo domingo para assistir Brasil e Jamaica é como se fosse um ato político. Porque tem muita gente tem muitas vezes que a gente vê um jogo de futebol masculino, né, que a gente não tá nem interessado no jogo, não quer nem ver, mas bota lá na TV para ver se daqui a pouco sai um gol. E ela fala que no futebol feminino não. Agora é a hora de dar essa importância, de dar essa atenção no que se diz respeito à luta pela igualdade de gênero no esporte e fora dele. Ela fala, traz todo um contexto ali da demora que o futebol feminino, principalmente aqui no Brasil, Houve até demorou para ser aceito. proibição, né, Vini? Muitos anos de proibição, só na década de 80 que uma lei colocou lá como autorização para as mulheres praticarem futebol. Então elas carregam até hoje o quê? Esse atraso, esse preconceito. Então agora é uma forma talvez de fazer Vini, uma reparação histórica. Nesse texto, nessa coluna da Lia Bock, claro, certamente para a gente
comentar aqui, falar a respeito, todo mundo teve contato com ele, mas é curioso você, essa associação das coisas, no decorrer da nossa trajetória histórica política. Essa lei, digamos assim, vem de Getúlio, 41, quando proibia as mulheres de qualquer atividade, qualquer esporte que não fosse da sua natureza, que pudesse gerar a infertilidade, quer dizer, aquela visão do papel da mulher como reprodutora. De reprodutora, vamos preservar esses úteros para que nada aconteça, porque as mulheres precisam continuar no lugar onde os homens que criavam todas as leis e todos os processos legais estavam decidindo pela vida das mulheres. Eu acho que essa é uma reflexão. Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. O Fefito, eu acho que essa é uma discussão, a gente que gosta de trazer aí os vários ângulos de uma notícia e tal, é uma discussão muito pertinente com toda essa trajetória das leis no Brasil, do lugar da mulher, né, da nossa cultura patriarcal, em função de um esporte que vem ganhando uma projeção. E eu não estou aqui discutindo qual é a liga mais importante, porque se você for colocar exatamente em função, talvez, dessas coisas que eu acabei de expor aqui, que estão no artigo da Lia Bock, fizeram com que a liga masculina fosse muito mais valorizada, o investimento, o patrocínio e o crescimento do esporte entre o sexo masculino. Então, eu acho importante, quando você expõe essas questões, né, e coloca em perspectiva com a história. Eu não entendo muito porque as pessoas acham que o uso do termo politizar algo é necessariamente ruim. Eu acho que talvez isso tenha a ver com a imagem dos nossos políticos, e as pessoas acham que tudo acaba em Brasília, mas não é assim. A política, ela tá presente no nosso cotidiano e na nossa existência. O meu amor é político, as nossas relações sociais, elas são políticas. E o futebol feminino, ele também é político, sim. Na medida em que ele dá visibilidade para várias mulheres que estavam invisíveis nas últimas décadas. A gente não... Não está se falando só de futebol aqui, né? Isso, exatamente. A gente não costumava ver esse esporte o comentário da Copa Feminina é só um pretexto para se falar de outras questões de que se fazem presentes na nossa vida atual. Que são políticas. E que a gente quer um entendimento... Né? Essa equanimidade nas relações. Gente, né? acho isso tudo muito belo. Fala, mas Paulinha, a verdade verdadeira é a seguinte: o futebol feminino deve estar dando dinheiro. Ninguém investe em coisa que não volta. Deve estar rolando dinheiro, deve ter mais menina dinheiro afim. porque teve mais abertura agora? Então, eu acho que teve toda primeiro, essa conquista, gente. Acho maravilhoso, vocês acham? Também acho, adorei o texto da Lia Bock, várias coisas que eu não sabia. Realmente tem toda essa história. Mas não vamos pensar aqui agora que a Liga resolveu ser muito legal e as empresas resolveram. Gente, deve estar dando dinheiro, deve estar dando certo, deve ter muita gente gostando do futebol feminino, muita menina jogando bola, muita produto sendo jogado. E isso é demais. Pra você ter ideia. Eu, particularmente, não gosto de futebol, em geral. Não gosto, eu gosto do Alexandre Pato, todo mundo sabe aqui nesse programa. É meu único interesse nisso daí. Eu gostava do Raí, é isso. Paulinha. Não é um esporte que eu curto. Acho demais elas jogarem, sabe? Se ligarem lá a TV, eu vou jogar. Então, vou jogar, não. Vai lá jogar, você vai se jogar. Eu vou vestir essa camisa. Ô, Paulinha. Eu vou assistir, mas assim... Eu, particularmente, não gosto. E entendo que tá tendo todo esse espaço de futebol geral. Mas entendo que existe esse espaço porque, gente... Mas tá por quê? vindo grana. Claro, ó, no final, isso. na linha, na ponta lá, eu acho que é isso, eu concordo com você. Mas você não tem uma visão otimista de que, poxa, as coisas estão mudando e a Liga realmente tá ganhando uma projeção e uma importância e que os patrocinadores estão acompanhando, falam, olha, estamos vendo aquilo ali, olha que legal, o campeonato feminino. A gente sabe que na Liga Feminina tem muita atleta que nem profissionalizada que tem que ter 2 empregos, que ganha nada por participar, que paga pra jogar. Então isso, quem sabe, desperte realmente a profissionalização do futebol feminino pras bases, pra que toda essa molecada que tá consumindo o futebol feminino, que é por isso que a gente tá ganhando espaço,
Com certeza. Não é porque todo mundo é legal, gente. Sei lá. E aqui Eu nós sou estamos falando dessas. de um Eu não acredito em crescimento. gente que é só legal. Aqui nós estamos falando de um crescimento que não chega nem perto ainda do futebol masculino. Sim. São outros negócios, né? Agora, você tem, por exemplo, patrocinadores fortes do futebol masculino agora entrando aos poucos também no futebol feminino. Você tem os clubes investindo em categorias de base, dando mais, assim, acessibilidade também para essas meninas. Uma coisa importante que pode reforçar também o comentário da Paulinha. Teve um jogo na Espanha, entre Atlético de Madrid e Barcelona, um jogo comum, não era nem final nem nada, valia 3 pontos apenas, que o público foi de 60 mil pessoas no estádio. Olha só, Ai, que e tem legal. uma coisa, tem uma expectativa pelo comportamento da audiência na televisão também, porque é a primeira vez que a Sim. Globo vai transmitir uma Copa de futebol feminino. A gente também não pode se iludir e achar que não vai ter aquele boy que vai ficar falando como você fala, que futebol feminino é chato. Já tem aqui porque no elas não são tão velozes, porque não é tão a dinâmico, goleira não pula. e etc. Vai ter. Então talvez seja bom observar o comportamento da audiência, não necessariamente comparando com jogos da Copa do Mundo de futebol masculino, até porque são épocas diferentes, períodos diferentes que a gente está vivendo nesse país. Mas é importante a gente ver se o público está disposto a assistir isso na televisão também. Está havendo essa mudança de comportamento também em casa. E para isso acontecer, Fefito, eu tô achando muito legal que as comentaristas que estão sendo convocadas aí, lembrando que na Globo vai se manter os narradores principais ali, inclusive o primeiro jogo da seleção será narrado pelo Galvão Bueno, vai ter também narrações futuras do Kleber Machado e do Luiz Roberto, mas eles vão colocar ali também comentaristas, vai ter a Ana Thaís Matos, por exemplo, que faz um excelente trabalho desde o rádio e é uma profissional que acompanha o futebol feminino desde a sua categoria de base até os clubes e propriamente também a seleção. E elas têm passado o quê? Que elas vão fazer de uma forma também um pouco mais didática e contextualizada para que o público se identifique com aquelas jogadoras, com o que está acontecendo. Eu achei muito legal uma declaração da Ana Thaís Matos, por exemplo, dizendo assim, eu não gosto de comparar, por exemplo, a Marta é o Messi do futebol feminino. Mas eu gosto de comparar que a posição que a Marta joga é a posição que tal jogador do futebol masculino joga. E aí você vai criando essa identificação para o público que, de fato, não acompanha tanto assim o futebol feminino. Então é todo um trabalho que está sendo organizado para que essa modalidade cada vez mais evolua. Ô Vini, mas você não tá... qual é... A gente é o país do futebol. Sim. Você não tá trazendo uma questão, na verdade, aí que é muito... Um sonho? Um vapor, assim, porque futebol é futebol, as pessoas entendem futebol, conhecendo a regra ou não, gostam de ver o espetáculo, gostam de ver uma jogada Elas bonita. vão explicar pra mim, Ed, que não tô sabendo muito e que talvez queira ver a seleção Mas o feminina. impedimento você já entende quando acontece o Mais ou impedimento. menos, porque agora tem esse negócio desse vídeo que fica O VAR, repetindo. o VAR. O VAR e é nem uma quem coisa difícil. acompanha o futebol até agora entendeu Pois é, direito, isso aí Paulinha. me complicou um pouco. Ô, Caio, a gente tá falando aqui e fica aqui a questão, né? Qual é o assunto acessório aqui? É o envolvimento de uma competição que é vista como um ato político, né? De alguma maneira, né? Principalmente com quem é fã e assiste, ou a questão do entretenimento mesmo? Eu acho que em estágio estamos? Eu vou acompanhar o relatório aí da Paulinha, que é o seguinte... eu vejo com bons olhos assim esse fenômeno das barreiras sociais caindo para que o mercado dê o seu veredito, né? E aqui o mercado nada mais é do que a sociedade com atuação econômica, né? Qual que é a visão conservadora sobre esse fenômeno? Você tem o sucesso no futebol, vamos falar do futebol masculino, né? Ele é um fenômeno social orgânico, ele é espontâneo, ele é baseado em escolhas livres, né? Em trocas voluntárias. As pessoas elas se reúnem e espontaneamente elas querem, inclusive, parar de trabalhar para assistir o evento. Então, esse é um comportamento natural que o tomador de decisão vai contemplar na hora de fazer algumas decisões, né? Mas veja, em cima disso que você falou, existe já, inclusive, já empresas que declararam que vão, no horário do jogo, liberar os funcionários para assistirem ao campeonato. Então, a visão conservadora, ela reconhece e valoriza a experiência social real. E aí você tem, por outro lado, uma visão um pouco mais progressista, que é o quê? Forçar a sociedade ou dar um empurrãozinho para a sociedade enxergar o futebol feminino com o mesmo entusiasmo que ela enxerga o futebol masculino. Ou seja, artificialmente, né, você conduz aí a sociedade na direção
que uma elite tomadora de decisão entende como correto. Não são necessariamente visões que não podem conviver. Excludentes. Exatamente. Você pode ter as duas coisas. Tem empresa que vai preferir o progressismo, tem empresa que não, que é mais conservadora. Enfim, em última análise, quando a gente vive numa sociedade... A sua empresa, Caio, liberaria os funcionários para assistirem aos jogos? Do feminino? Do campeonato Depende se a base dos meus funcionários fosse aficionada por futebol feminino, sim. Que é a visão conservadora. É um gestor populista. Não, é primazia da realidade, mas eu sempre fui a favor de emendar feriado, esse tipo de coisa. Eu sempre fui um cara leniente. Aí a gente tá na mesma. Eu concordo. Nossa, sim. Inclusive aqui nesse programa. Porque... Nunca aconteceu. Apoiado, Paulinho, apoiado. Mas, por exemplo, a gente tem os casos do UFC, né? Sim. Que teoricamente era para ser um universo totalmente masculino, sem protagonismo feminino, e você vê grandes cachês, né, indo para mulheres, mas esse é um fenômeno espontâneo, baseado nas leis de mercado. Então, tomara aí que o futebol feminino consiga viver para atuar no seu pleno potencial. Liga prospere, né? Vai lá. É isso, como o Fefito já adiantou, então, a Globo vai transmitir os jogos da seleção brasileira, assim como a Band, que já tem um campo mais tradicional aí nessa área, já transmite inclusive outros torneios, até sem ser a Copa do Mundo, e eles vão passar um jogo por dia. Então vamos dar essa moral aí para as meninas, porque elas merecem, estão se esforçando bastante para ter cada vez mais visibilidade.